E o Corinthians ficou perto de seu primeiro reforço na era Augusto Melo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes desta história e te atualiza também sobre proposta recusada por parte do Atlético Paranaense. Quem será o novo executivo de futebol do Timão? Muita coisa legal para você saber a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora falar agora sobre Everton Ribeiro. Jogador que interessa a vários clubes brasileiros, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Corinthians, são só alguns dos possíveis candidatos à contratação do meio atacante. Quero te atualizar sobre a situação real do jogador. O contrato do Everton com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e nos últimos dias o Flamengo enviou uma proposta ao Everton de prorrogação do contrato por uma temporada. Cabe agora ao Everton dizer se aceita ou não a permanência, mas há uma pegadinha nessa proposta. O Flamengo decidiu reduzir os vencimentos do Everton Ribeiro, que ganha até o fim desse ano R$1.250.000 mensais. Se ficar, ele vai ter de aceitar 1 ano em vez de 2, com essa redução salarial foi a condição imposta pelo rubro-negro. O Everton sabe que já perdeu espaço desde a chegada do Tite e a tendência é que tenha ainda menos oportunidades com o meio-campo, com, entre outros jogadores, o Nicolás de la Cruz. Então vai caber ao Everton Ribeiro tomar sua decisão. Ele está em férias ao lado da esposa e dos filhos. Essa decisão pode ser tomada muito em breve e outros clubes brasileiros acompanham com bastante interesse. Corinthians, por exemplo, é um real interessado. Nicola, mas e o São Paulo? Se o James Rodrigues não ficar, já contei para vocês que existe uma possibilidade de rescisão de contrato. O Everton Ribeiro cairia como uma luva no time do tricolor. Dorival Júnior é inclusive um entusiasta da ideia. Quero falar agora sobre Gabriel Veron, notícia exclusiva. O ex-atacante do Palmeiras, formado na base alviverde, pode voltar ao Brasil em janeiro. Interessante detalhar essa história. Jogador de 21 anos de idade, acabou perdendo espaço no Porto, teve 2 lesões desde o início dessa temporada, até por isso nem estreou pelo time principal. Esteve em campo apenas uma vez pelo Porto B, ele se recuperava de uma contusão sofrida no período de férias, foi reestrear no Porto B e acabou se machucando de novo. Agora, quase 6 meses depois, desde que se reapresentou, ele enfim tem condições de jogo, mas não tem mais tido oportunidades no time principal. Até por isso, o Porto cogita emprestá-lo. E 5 clubes brasileiros da primeira divisão já demonstraram a intenção de ficar com o jogador por empréstimo de pelo menos uma temporada. Antes de gravar o vídeo, até liguei para o Lupércio, que é representante do Gabriel Veron. O Lupércio não quis dar muitos detalhes sobre essa história, disse que é tudo muito embrionário, mas não descartou a possibilidade de o Veron se mudar para o Brasil já na janela de janeiro, tá? Importante contar que ele havia sido adquirido pelo Porto em julho de 2022 por 10 milhões de euros. Em sua primeira temporada em solo português, foram 26 partidas com 1 gol e mais 4 assistências. Gabriel Veron caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre o Corinthians, que fez uma tentativa de contratação do volante Eric, que pertence ao Atlético Paranaense, oferta do Timão de 5 milhões de euros ou 27 milhões de reais. Mário Celso Petralha, que é quem manda no Furacão, disse não. Antes, ele já havia recusado a possibilidade de uma troca. O Corinthians sugeriu que o Atlético ficasse com o Fausto Vera e repassasse o volante de 27 anos de idade. Vale a lembrança de que o Eric está desde 2019 no Atlético Paranaense, são 218 jogos, 17 gols e 10 assistências, volante que cresceu demais de produção, especialmente na temporada de 2023. Para que o negócio saia, o Atlético Paranaense já deixou claro que quer 7 milhões de euros ou não há acordo. O empresário do Eric, inclusive, é o André Cury, alguém que está tentando levar, por exemplo, o Maurício para o Corinthians. Ouvi de pessoas próximas ao Maurício, que ele é corintiano e que o André Cury adoraria fazer esse negócio, porque entende que no Timão ele teria a oportunidade de se valorizar e talvez até chegar à seleção brasileira. Bora falar agora sobre a busca do Corinthians por um diretor executivo de futebol. O nome dos sonhos era o Rodrigo Caetano. Você sabe que nessa quinta-feira, Rodrigo disse não à proposta do Corinthians para ficar no Atlético Mineiro. O Alexandre Matos era uma segunda opção, só que o Matos já fechou com o Vasco, inclusive já está trabalhando. O que eu posso contar para vocês é que o perfil do novo executivo, diante dessa perda dos 2 principais executivos do país, é de um perfil mais discreto, de menos impacto, de menos nome. O Corinthians busca alguém jovem, alguém com conhecimento de mercado, mas que também seja maleável, até porque o Cifute vai ter papel importante na contratação de atletas do Corinthians na versão 2024. Contei no meu Twitter
na noite dessa quinta-feira que um dos nomes analisados dentro do timão é de Lucas Andrino. Para quem não o conhece, executivo de futebol com passagem pelo Guarani e que faz excelente trabalho no São Bernardo. Você vai lembrar que o São Bernardo foi a grande sensação do Campeonato Paulista. Apesar de o Água Santa ter sido vice-campeão, aquele que fez a melhor campanha entre os times menores no futebol paulista na temporada de 2023 foi o São Bernardo, que rivalizou ponto a ponto com o Palmeiras, brigando pela primeira colocação na classificação geral. Além de ter montado esse time que fez sucesso no Paulista, o Lucas Andrino também foi responsável por levar o São Bernardo a ficar muito perto do acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Andrino, que é jovem e tem um suporte, ele mesmo criou um banco de dados com mais de 1.000 atletas que ele atualiza semanalmente em relação a lesões, contusões, passes, gols, assistências, enfim, um trabalho bem legal, é uma das alternativas do Corinthians para 2024. O Lucas Andrino, que também já foi sondado recentemente pelo Goiás e também por um outro clube grande do futebol brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Agora mudar de assunto e falar sobre o primeiro reforço muito próximo de ser fechado na era Augusto Melo. O novo presidente do Corinthians encaminhou nessa sexta-feira a chegada de Ranieri, volante que pertence ao Cuiabá. Ele foi contratado no início dessa temporada. Negócio de 4 milhões e 200 mil reais junto ao Avaí. No início da semana até conversei com o Cristiano Dresch, que é o executivo, o homem forte do futebol do Cuiabá. Ele confirmou o interesse do Corinthians, mas afirmou que a proposta era baixa, que a pedida do Cuiabá era de 5 milhões de euros. Mas, ao que consta, o negócio vai sair bem mais barato. A imprensa está cravando hoje que o acordo entre Cuiabá e Corinthians vai ficar na casa dos 10 milhões de reais, o que ninguém soube precisar em relação aos percentuais, quanto o Corinthians está adquirindo. Nesse momento, o Cuiabá é dono de 65% dos direitos econômicos, o Avaí tem 25% e o Jacuipense outros 10%. Esse setor de volantes é uma das prioridades no Corinthians, que certamente garantirá a manutenção do Maicon, negociações em estágio avançado com o Shakhtar, mas que busca outras alternativas para o setor. Até por isso, Thiago Maia, do Flamengo, Thiago Mendes, que pertence ao Al Rayyan, e o Eric, que é jogador do Atlético Paranaense, foram outros alvos nos últimos dias. O Corinthians quer no mínimo mais 2 jogadores além da manutenção do Maicon. Se confirmada a chegada do Ranieri, haveria necessidade da contratação de mais um zagueiro. Por falar em volante do Corinthians, queria contar que o Cantilho, que não fica para o próximo ano, está bem perto de acerto com o Toluca. O volante colombiano, que custou 15 milhões de reais e deixou o timão sem qualquer centavo, afinal de contas seu contrato acabou, vai chegar sem custos ao futebol mexicano. Ganhava 500 mil por mês no Parque São Jorge. Rapaziada, ficamos aí com um giro de notícias do Corinthians, notícia do Timão, o maior time do mundo. Ficamos aí com as informações aí, trago pelo Jorge Nicola a respeito de Ranieri, né, rapaziada? Primeira contratação aí da era do William Monteiro Alves, né? Fez até um campeonatozinho bom, cara, viu os jogos dele, jogou bem. Mas pra ser titular do Timão, não. Tem que ser jogadores de outro nível ali para compor elenco, tudo ok. Agora para trazer como solução pro Corinthians, não. Aí não. O Corinthians tem que ir atrás de outros nomes. Nomes com patamar bem mais alto, né? Com a classe de nome maior. Esse aí chega para compor elencos. Porém, se ele destacar merecidamente, pode ser que ganhe a vaga dele ali. Fazer por merecer, entendeu? Mas enfim, eu acho que é uma contratação ali pontual, mais para compor elenco, e vamos ver no que vai dar. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal, deixar seu like, valeu. Voltaremos amanhã com novos vídeos. Um grande abraço no teu coração, ótimo final de semana para você, tchau, tchau.